Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Tecnotal. Eu sou o Giva Show e hoje vamos aprender os efeitos da inteligência artificial na sociedade. Comigo está o Dr. Tata Roberto, um mestre em inteligência artificial. Seja muito bem-vindo. Valeu, Giva Show. É um prazer estar aqui, certo? Falar sobre esse tema tão recorrente atualmente. Bom, o importante é a gente falar sobre isso porque ele atualmente está sendo usado por várias empresas e vários malfeitores que tem na internet, certo? Mas, talvez a maioria da população não saiba, ele não é um tema atual, tão atual assim. A inteligência artificial já era utilizada anteriormente por várias empresas, certo? Só que tomou muito de destaque notório atualmente por causa desses deepfakes que a gente vai falar sobre. Então, Dr. Tata Roberto, vamos começar do início. O senhor poderia nos explicar rapidamente o que exatamente é a inteligência artificial e como ela se diferencia das outras tecnologias? Bom, a inteligência artificial basicamente é um mecanismo que utiliza bancos de dados, certo? Para aprender a executar determinadas tarefas. Ela aprende com machine learning, que basicamente faz testes muito rápidos desses dados e vai selecionando os melhores desempenhos desses dados para serem usados em determinada tarefa. Bom, ele funciona basicamente como se fosse uma rede neural, fazendo conexões entre os dados muito rapidamente e transmitindo para a empresa, para o cidadão que esteja utilizando ela, esses dados processados. Caramba, fascinante, doutor. Como o senhor mencionou, a inteligência artificial já estava entre nós. E nós nunca percebemos e nunca soubemos. O senhor pode explicar exatamente onde ela estava antes desse boom da explosão? Verdade. Bom, a inteligência artificial ela já estava muito presente antes dessa explosão. Por exemplo, quando a gente usa o Google Maps, ele calcula uma rota menor ao nosso destino, né? Então, o que faz isso em tempo real é a inteligência artificial comunicando com nós, certo? Outra aplicação que a inteligência artificial está muito relacionada é nos assistentes de voz, como a Alexa, por exemplo, da Amazon. Ela interage com nós em tempo real, utilizando justamente esses bancos de dados e essas redes neurais, linkando cada um deles, certo? E fazendo esse processamento de dados para enviar um certo dado para nós, certo? Por exemplo, quando você pergunta, Alexa, qual a temperatura de hoje? Ela interpreta e devolve para você. A temperatura de hoje é 27 graus, 28 graus. Deu para entender? Sim. Só cortando aqui a nossa linha de raciocínio, caiu agora um superchat do nosso seguidor Irapuã Medeiros e a pergunta dele é: a gente consegue perceber que ela está em todo canto, mas nós não sabemos. Tem alguma aplicação prática das inteligências artificiais na saúde? Boa pergunta, Irapuã. Valeu pelo superchat aí, tá? Bom, uma aplicação da IA que chamou muita atenção recentemente foi a criação de um projeto chamado Bionemo, que utiliza uma inteligência artificial para descobrir novas fórmulas para medicamentos, certo? E fazer esses medicamentos para curar certas doenças. Bom, ele foi criado pela NVIDIA e está sendo desenvolvido ainda por ela, né, para melhorar esses dados, essa pesquisa das inteligências artificiais. Outra aplicação que a gente tem da inteligência artificial é no monitoramento dos pacientes em hospitais, certo? Por exemplo, a gente consegue medir a taxa de glicose em um painel que a gente tem no nosso hospital e a gente consegue ver o tempo real dos parâmetros do paciente, por exemplo, taxa de glicose, batimentos cardíacos. Também tem outra aplicação da inteligência artificial que é no descobrimento dos cânceres, né? Elas trabalham de tal forma para achar padrões que identifiquem esses cânceres em tomografia, radiografia, em ressonância.
e fazer com que a gente previna esses cânceres, descobrindo ele ainda em estágios iniciais, né? Então aí está mais uma aplicação prática do uso da inteligência artificial. Caramba, muito impressionante mesmo, doutor. Esse avanço que está acontecendo com a IA é muito bom, mas eu acredito que nem tudo são flores, né? Como o senhor mencionou, a inteligência artificial ela evolui a partir de dados, e para ser muito eficaz, ela precisa de muitos dados. Logo, dependendo da área que ela for usada, esses dados podem incluir informações pessoais e muitas outras coisas das pessoas. Como ficam essas questões éticas e as privacidades dessas pessoas? Pois é, esse é um ponto muito importante do uso da inteligência artificial, que é a questão de ética e da privacidade do usuário, certo? Por exemplo, quando você usa o TikTok ou o Instagram, ele recomenda para você apenas o que você gosta, certo? Então, quando você abre o aplicativo, você vê o que? Aquilo que você gosta e ainda passa mais tempo no aplicativo, certo? Esse é o intuito da IA atuando no seu Instagram para você ficar mais tempo utilizando a rede social. Essas questões éticas em torno da privacidade e do uso de dados são um dos maiores desafios à IA atualmente. Por quê? A gente sabe que os usuários eles têm o direito de ter a privacidade mantida em sigilo, né? Eles não precisam obrigatoriamente divulgar seus dados assim que faz uma conta e tal. E muita gente se sente desconfortável com a ideia de que seus dados pessoais estão sendo coletados e usados por terceiros, né? E isso realmente é um problema do uso delas. Um exemplo disso que a gente tem é no reconhecimento facial que foi utilizado recentemente na China, que transmitia informações em tempo real das pessoas que estavam ali transitando no aeroporto, certo? Da sua idade, do seu local de nascimento, do seu ano de nascimento. Ou seja, muitas informações pessoais dos usuários estão sendo coletadas por IA e usadas pelas empresas. E isso é muito ruim. Mais recentemente foi publicado um projeto de lei chamado Lei número 2388 de 2023, que tem como objetivo controlar a venda de dados dos usuários e garantir que os dados pessoais sejam tratados de forma segura. Ele exige que os fornecedores e operadores do sistema de IA forneçam informações claras sobre como os dados pessoais estão sendo tratados e utilizados pelas empresas, certo? E isso é um baita passo para a gente, né? Porque a gente garante que os dados pessoais dos usuários sejam mantidos em sigilo. Bom, muito obrigado por essa explicação, doutor Tata. Mas isso realmente deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Aqui chegou outro superchat de outro inscrito nosso, Antônio André. Ele perguntou assim: o senhor conhece o deepfake? Como funciona e quais os riscos que é apresentado para nós como sociedade? Valeu, Antônio, obrigado pelo superchat. Muito boa pergunta sua, tá? E realmente, essas técnicas de manipulação utilizando inteligência artificial, principalmente de vídeos e de imagens famosas, ficou muito recente, muito famoso recentemente, por causa do caso da Mel Maia, que teve vídeos no seu vazado, né? Sendo que a atriz mesmo comprovou que era mentira. Então a gente consegue ver que houve uma certa manipulação do vídeo, colocando o rosto da atriz, né? E isso é um uso maléfico da inteligência artificial, que causa um certo prejuízo para a pessoa que está sendo alvo desses malfeitores. Isso preocupa porque a qualidade dessas manipulações está ficando cada vez melhor. Por exemplo, há 2 anos atrás a gente tinha vídeo com uma qualidade muito, muito inferior à que a gente tem hoje. E com um hardware melhor para os malfeitores, eles conseguem desenvolver imagens, vídeos muito condizentes com a realidade do que os anteriores. E isso pega usuários desprevenidos que pensam que seriam o que aconteceu na realidade, mas acabam sendo montagens criadas por inteligências artificiais. A solução para esse problema é de extrema complexidade, porque as inteligências artificiais estão sendo usadas por todo mundo, com o intuito de melhorar a ciência, a tecnologia, mas a gente não consegue criar uma lei que proíba o uso dessas inteligências artificiais. O que eu acho correto é que o governo
crie projetos de lei para proibir e punir quem faz esses tipos de montagens com pessoas, certo? Também tem casos de políticos que sofrem esses atentados com inteligência artificial, mudando o que ele falou. Por exemplo, a gente teve um caso em que aparecia o velho da Avan, que é o dono da empresa Avan, certo? Falando que teve uma queima de estoque e ar-condicionados que custam R$ 1.500 saindo por R$ 150. Ou seja, é mais uma deepfake virada por golpista, né? Que tem o intuito de tirar vantagem dessas fragilidades. Então, já aproveitando esse tópico, consigo até imaginar a quantidade de notícias falsas que vai rolar naquele grupinho de família nas eleições de 2026. Não, com certeza. Então, bom, mudando de assunto, isso realmente é grave para nós como pessoas, né? Mas nós somos muito vulneráveis a difamações. E eu penso que a internet deveria ter mais leis rígidas para pessoas assim que imaginam que estão imunes por causa da internet. Enfim, esse é o lado sombrio do uso das IAs, mas nós temos também que debater sobre os lados positivos da IA. Verdade. Como, por exemplo, na tecnologia aeroespacial, nos foguetes da SpaceX, NASA e alguns outros que agora eu não me recordo. Exato. Bom, a IA, ela tem esse uso maléfico que a gente acabou de citar, mas tem o uso benéfico, como eu citei anteriormente no início, sobre o uso dela na saúde. Ela também é aplicada na tecnologia aeroespacial. Por exemplo, recentemente a SpaceX conseguiu fazer com que um foguete retornasse para a Terra em pé, o que antes era impossível, né? Ele era resgatado no mar, ele caía no mar e era resgatado, então ele não voltava para onde ele foi lançado, certo? Então isso foi um baita avanço que foi graças ao advento da inteligência artificial. Já na navegação e controle de voo desses foguetes, ela atua de tal forma para controlar os motores, certo? Que são muitos, e calcular a melhor rota para o foguete para economizar o combustível, fazendo com que a empresa economize dinheiro. Então, a gente vê que ela atua de forma a melhorar os projetos de foguetes, certo? Nos aviões, no tráfego aéreo, ele é utilizado para melhorar a rota de tráfego dos aviões e evitar que colisões ocorram entre eles, como aconteceu no voo da Gol 1907, e isso foi um baita erro, né, de controladores de voo. Então, Dr. Tata, aqui eu acho que nós podemos finalizar com o nosso podcast de hoje. Muito obrigado pelas suas explicações sobre a IA. Com certeza deu um bom clarão para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, rapaziada, eu queria só me despedir aqui. Então, podem esperar pelos próximos podcasts que vocês não perdem por esperar. Muito obrigado, Ivo. É de imenso prazer ter participado desse podcast. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas que as pessoas tinham sobre esse uso dessa IA e ver que ela pode ser benéfica e maléfica, mas quem vai determinar isso somos nós. Espero que daqui para frente a gente consiga ter uma responsabilidade e uma visão ética sobre o uso delas e fazer com que ela se torne mais uma ferramenta de uso para a humanidade e melhorar a nossa qualidade de vida. Muito obrigado aí e até a próxima. Então, muito obrigado, rapaziada, que nos ouviram até agora. Até a próxima.